Se você também sente saudade daquela época em que a televisão parecia mágica, já deixe seu like, inscreva-se no canal Velho Nerd e ative o sininho. Toda semana temos vídeos que fazem você viajar de volta para os melhores momentos da infância. E no final deste vídeo quero saber qual foi o comercial que mais marcou a sua vida. Existiu uma época em que os brinquedos pareciam voar. E não estamos falando apenas dos aviões de controle remoto ou dos helicópteros de brinquedo. Estamos falando da sensação que os comerciais dos anos 80 e 90 provocavam em nossas cabeças. Bastavam 30 segundos na televisão para transformar um brinquedo comum em algo extraordinário. A propaganda começava e, de repente, aquele carrinho andava mais rápido que um carro de corrida de verdade. O boneco parecia ganhar vida própria. A pista era gigantesca. Os efeitos especiais faziam tudo parecer saído diretamente de um filme de aventura. Naquele momento, sentados na frente da televisão, nós acreditávamos. E acreditávamos de verdade. Quem cresceu nos anos 90 sabe exatamente do que estamos falando. Era um tempo sem internet, sem unboxing, sem vídeos explicativos no YouTube. A única demonstração que existia era aquela propaganda cuidadosamente produzida para despertar nossa imaginação. Os comerciais não vendiam apenas brinquedos, vendiam sonhos. Lembra quando aparecia aquele garoto sorrindo enquanto controlava um carro que fazia curvas perfeitas? Ou quando um grupo de crianças explorava mundos fantásticos usando castelos, bonecos, robôs ou pistas de corrida? Parecia que bastava comprar aquele brinquedo para viver exatamente a mesma aventura. E nós queríamos fazer parte daquele mundo. Muitas vezes passávamos semanas falando sobre o brinquedo que vimos na televisão. Comentávamos na escola. Mostrávamos para os amigos. Recortávamos anúncios de revistas. Ficávamos esperando o próximo intervalo comercial para assistir novamente. Porque cada propaganda era quase um pequeno filme. Os brinquedos vinham acompanhados de trilhas sonoras empolgantes, narradores animados e cenas que pareciam maiores do que a própria vida. E então chegava o grande dia. Aniversário, Natal, Dia das Crianças. Finalmente o brinquedo estava em nossas mãos. E aí acontecia algo curioso. Nem sempre ele funcionava como na televisão. O carrinho não era tão rápido. O boneco não fazia todos aqueles movimentos. O castelo parecia menor. O avião não voava tão longe. Mas sabe de uma coisa? Isso nunca importou tanto, porque nossa imaginação completava o restante. A propaganda mostrava o caminho. Nossa criatividade terminava o trabalho. O brinquedo podia até ser simples, mas, dentro da nossa cabeça, ele era gigantesco. Uma caixa de papelão virava uma fortaleza. O quintal virava um planeta distante. A sala de casa virava um campo de batalha. O sofá era uma montanha. A mesa era uma base secreta. E nós passávamos horas construindo histórias que nenhuma propaganda conseguiria mostrar completamente. Talvez por isso essas lembranças sejam tão especiais. Não era apenas o brinquedo, era tudo o que acontecia ao redor dele. Era a expectativa. Era a ansiedade. Era a imaginação. Era a infância funcionando em sua forma mais pura. Hoje as crianças possuem brinquedos mais sofisticados do que jamais imaginamos. Existem videogames ultra-realistas, aplicativos interativos, realidade virtual, tecnologias incríveis. Mas existe uma pergunta interessante. Será que a magia era realmente do brinquedo? Ou era da nossa capacidade de sonhar? Porque, quando olhamos para trás, percebemos que os brinquedos mais simples foram capazes de criar as memórias mais profundas. Não lembramos apenas do objeto. Lembramos da emoção. Lembramos do cheiro da caixa recém-aberta, do papel de presente rasgando, do sorriso dos nossos pais, da correria para mostrar aos amigos, das tardes intermináveis brincando sem olhar para o relógio, e principalmente da sensação de que tudo era possível. Os comerciais dos anos 90 entendiam isso perfeitamente. Eles sabiam que estavam falando com crianças. E crianças enxergam o mundo de uma maneira diferente. Elas não procuram defeitos. Elas procuram possibilidades. Por isso, aqueles anúncios pareciam tão mágicos. Eles conversavam diretamente com nossa imaginação. Cada explosão, cada efeito especial,
cada aventura mostrada na tela. Tudo servia para despertar aquele sentimento maravilhoso de descoberta. E funcionava. Funcionava tão bem que muitos de nós ainda lembramos dessas propagandas décadas depois. Alguns comerciais desapareceram da televisão há mais de 30 anos, mas continuam vivos dentro da nossa memória. Porque eles ficaram associados a algo muito maior. Ficaram associados à nossa infância. Aquele período em que um simples brinquedo podia transformar um dia comum em uma aventura inesquecível. Aquele período em que não precisávamos de muito para sermos felizes. Uma bicicleta, uma bola, um boneco, um carrinho e uma imaginação sem limites. Talvez seja exatamente isso que sentimos quando assistimos novamente a esses comerciais antigos. Não estamos apenas vendo propagandas. Estamos reencontrando uma versão mais jovem de nós mesmos. Uma versão que acreditava em qualquer aventura, que se encantava com qualquer novidade, que transformava qualquer objeto em uma história extraordinária. E por alguns minutos, enquanto assistimos aqueles anúncios novamente, voltamos para aquele mundo. O mundo onde os brinquedos pareciam voar. O mundo onde tudo funcionava perfeitamente. O mundo onde a imaginação era a tecnologia mais poderosa que existia. E talvez seja por isso que essas lembranças continuam tão vivas. Porque os brinquedos podem envelhecer. As embalagens podem desaparecer. As lojas podem fechar. Mas a emoção permanece. Ela fica guardada em algum lugar especial da memória, esperando apenas um comercial antigo, uma música esquecida ou uma imagem familiar para despertar novamente. E quando isso acontece, percebemos que aqueles brinquedos fizeram muito mais do que nos divertir. Eles ajudaram a construir quem somos. Se este vídeo trouxe boas lembranças para você, deixe seu like agora mesmo e inscreva-se no canal Velho Nerd para não perder os próximos mergulhos na nostalgia. E eu quero saber, qual foi aquele brinquedo que parecia perfeito na propaganda, mas que na sua casa precisava da imaginação para funcionar ainda melhor? Conte sua lembrança nos comentários, porque cada comentário é uma viagem de volta para uma época em que os brinquedos pareciam voar e os sonhos pareciam não ter limites. Nos vemos no próximo vídeo.